Louvado seja Deus. Vamos assentar então, para nós mais uma noite linda, partilharmos a palavra de Deus. Hoje eu estou muito feliz, mas muito, transbordante de felicidade, de verdade, gente. Como eu olho para essa caminhada católica e não consigo entender como não nos lançar em tudo aquilo que a Santa Igreja Católica nos oferece. Olha aqui para mim, é muita coisa que a igreja nos oferece. Que igreja, só podia ser fundada por Jesus Cristo. Que igreja. Ah, mas ela tem defeitos, claro, tem gente dentro dela, mas a essência da igreja é algo sobrenatural, é divino, e é por isso que a gente sai de casa rezando um terço, né, amigos, vizinhos. A gente chega para uma santa missa e a gente se deleita num oásis de bênção. Que missa! A alma transborda, o corpo todo sente, a mente é envolvida. Aí depois da missa a gente ainda vem para o grupo de oração. Ah, só é triste e infeliz quem quer. Só. Tristeza e infelicidade é para quem quer. Ah, não, mas tem problemas. Ah, mas problema tem sempre. Enquanto você tiver vida, se você não quiser ter problema, só existe só uma possibilidade para você. Quer acabar com esse problema hoje? Morre. Aí acaba tudo. Aliás, pode acabar um e vir outros bem piores, porque morrer longe da amizade com Deus não deve ser bom. Aí é um problema grave. Aquela pessoa que fala, vou dar cabo da minha vida, aí dá cabo pensando que vai resolver um problema, abre uma porta para um problema muito maior. Quando ela chegar lá, ela vai falar, meu Deus do céu, achava que tinha um problema, agora é um problema eterno, porque aqui tem dias bons e dias ruins, lá só vai ter dia ruim. Meu Jesus. E chegar à conclusão de que o inferno, ele não é um lugar onde Deus manda, é um lugar onde a gente escolhe ir. Deve ser terrível para as almas, né? Quando elas chegarem lá e falar, não é que Deus me mandou para cá, eu escolhi. Deus não manda ninguém, nem quer ninguém no inferno. A alma escolheu de livre, espontânea vontade viver eternamente sofrendo. É por isso que eu escolhi nessa noite viver eternamente feliz. Isso não é uma utopia, isso não é uma coisa louca da minha cabeça, algo de hipocrisia, não. É uma realidade que Deus coloca no meu coração hoje. A partir de hoje eu só vou ser feliz. Quem topa ser assim comigo? Não, mas levanta a mão e diga eu, assim, eu mesmo. Amém. Meu irmão, felicidade é outra coisa que é escolha. Quando você escolhe ser feliz, você é. Porque a felicidade não depende da ausência de problema, eu falo isso aqui direto. Então problema eu vou ter a vida inteira, se eu não quiser ter eu tenho que morrer, mas depende, porque se eu morrer errado vai ter problema demais, olha só. Então eu escolho ser feliz, a levantar todos os dias de dizer, hoje nada nem ninguém vai tirar a minha felicidade. E aí a luz de Cristo vai brilhar para você, amém? A vida vai ser diferente. Gente, vocês podiam ter pagado aí uns 15 mil para ouvir um negócio desse, lá num coach, lá num desses programas motivacionais, e você ia sair de lá e não ia resolver nada. Deus quis dar isso aqui para vocês, baratinho, não pagou nada, de graça, para você sair daqui hoje, porque quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Deus. Nem estava programado falar sobre isso, amém? Então, uma dádiva que você recebeu hoje nesse grupo de oração, ser feliz até o resto da sua vida. Quem veio aqui hoje, dá uma salva de palmas para essa pessoa, porque ela não está recebendo pouca coisa, né, Júnior? É algo fantástico para a nossa vida, amém. Amados,
Seminário dos Santos. Ah, meu Deus, que seminário. Meu Deus, nós começamos aqui falando sobre... Quem mesmo? Quem está aqui desde o primeiro dia? São Bento. O padre Eduardo José trouxe para nós uma palavra linda sobre São Bento. Depois o irmão Trovão falou para nós sobre São Francisco de Assis. Aí o Hélio Maria veio e falou para nós sobre São João Maria Vianney. E hoje eu vou falar para você sobre um grande santo da nossa igreja, pouco conhecido por muitos católicos, São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, o santo das causas impossíveis e dos desesperados. Você é uma pessoa que tem algo impossível e algo desesperador, é com você que Deus quer falar nessa noite, em nome de Jesus. Esse é São Judas Tadeu. Vamos navegar na história e na realidade desse homem. Primeiro vamos para a Bíblia, porque aqui não tem conversa não. São Judas já começa na palavra. Pega comigo o Evangelho de São João. Abre lá comigo no capítulo 14. Vai comigo no versículo 22. Evangelho de São João. Capítulo 14. No versículo 22. Amém? Esse grupo é uma bênção. Tem uns que ainda estão com um celular, né? Mas semana que vem vão trazer Bíblia. Mas olha, aumentou o índice de Bíblia aqui. Aumentou o índice de Bíblia. A gente fica muito feliz. Gente, não substitui a Bíblia pelo celular, viu? Numa hora que você estava na rua, não tinha... Aí você veio para a igreja, você pode usar. Mas quando você vier para o grupo de oração, para a missa, traz a Bíblia, tá? Então vamos lá, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 22, começa assim. Pergunta-lhe Judas, a palavra aqui também já é na lata, ela já fala para nós, não o Iscariotes. São Judas ficou muito tempo esquecido e discriminado na igreja por causa desse infeliz aqui, ó. Por causa desse infeliz, é infeliz mesmo, não tem jeito. Eu queria falar outra coisa para ele, mas não tem outra palavra para quem nega Jesus, para quem vende o mestre por 30 moedas. Ah, infeliz. Mas esse aí é entre ele e Deus. Judas, não Iscariotes. Tem um outro Judas aí também, mas hoje eu não vou falar dele, viu, Neudo? Você sempre fica perguntando sobre aquele outro Judas, né? Hoje eu não vou tocar no nome dele também. Judas não Iscariote. Olha o que ele pergunta: Senhor, por que razão hás de manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Aleluia. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-lhe-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Dá uma salva de palmas, porque é palavra da salvação. Aleluia. Meus irmãos, você já percebeu aqui uma coisa diferente em São Judas? Você não vai encontrar nenhum outro santo quase na igreja que já começa com uma palavra na Bíblia que ele participa. Olha para quem está do seu lado e fala assim: é diferente o São Judas. É diferente. Ele já começa falando na Bíblia. É especial.
é especial. Essa é a palavra. Interessante, porque São Judas Tadeu, ele foi apóstolo, se você não sabe. Ele era apóstolo. E se você pegar os evangelhos que narram a vida de Jesus e a ação dos apóstolos, você vai perceber que ele só falou isso. Os evangelhos, eles narram 150 vezes menções a Pedro. Outras tantas menções e falas de João. Mas São Judas Tadeu só falou uma vez. Nossa Senhora falou muito pouco. São José, então a gente chega a uma conclusão aqui. Falar é bom, é necessário, mas não muda nada. Não muda nada. Quando esse homem, Judas Tadeu, o grande, santo da Santa Igreja Católica, o santo das causas impossíveis, quando ele falou na Bíblia, gente, ele falou algo profundo. Ele perguntou para Jesus, por que Jesus, ele não falou assim, aonde o Senhor vai se manifestar, nem quando. Ele falou, por que o Senhor vai se manifestar só para nós e não para o mundo? Gente, aí nós temos que entrar na cultura judaica para entender o porquê dessa pergunta de São Judas Tadeu. O judeu, ele teve um grande problema com Jesus. Sabe por quê? Porque o povo judeu esperava um Messias, sim ou não? Mas ele esperava um Messias que viesse de forma meio que política. Era um Messias que vinha governar e fazer de Israel, na cabeça deles, uma grande nação. Deus queria fazer de Israel uma grande nação? Sim, mas a visão de Deus é diferente da nossa. O que é grande para nós pode ser minúsculo para Deus. A grande nação seria um grande povo que seria santo, que seria transformado, que seria obediente e ia povoar todo o céu. A nação de Deus não era deste mundo, ela era de uma outra Jerusalém, era da Jerusalém celeste. Mas nós, como judeus, apegados a esse mundo, ficamos esperando muita coisa aqui. Foi por isso que Judas Tadeu perguntou, por que o senhor não vai... Ele queria que Jesus fizesse uma revolução, não porque Judas era ruim, não, é porque ele teve coragem de manifestar o que pensava o judeu naquela época. E aí a resposta de Jesus é profunda demais. A resposta de Jesus já é algo que São Judas Tadeu está trazendo para nós nessa noite. Jesus falou o quê? Se alguém me ama, olha aqui, você ama a Deus? Eu posso falar da boca para fora que amo, mas se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Gente, aqui está resumido aqui nesse evangelho, coisas profundas. E nós viremos a Ele, e nele faremos a nossa morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Meu irmão, podemos parar por aqui. Aquele que me ama guarda a palavra. Qual que é a palavra de Deus? Para nós sabemos. Aquele que me ama, coloca ela em prática, guarda ela aqui, no coração, e pratica ela lá fora, no dia a dia, no trabalho, na convivência, no casamento, na relação familiar. E estamos guardando a palavra de Deus. Deus falou, olha, eu não vim fazer um estardalhaço no mundo, não. Eu não vim aqui como um líder que vai pegar um microfone e vai sair falando para o mundo inteiro, não. Eu vim, anunciei a minha palavra, agora depende de vocês guardá-la, colocar em prática, e aí o meu reino vai se estabelecer sobre a tua vida. Esse é o reino de Deus. Gente,
Judas Tadeu nasceu na Galileia. Na Galileia do século I, nasceu Judas Tadeu, filho de Alfeu, também conhecido como Cleofas. Já viu falar sobre Cleofas na Bíblia? Judas Tadeu, filho de Alfeu, também conhecido como Cleofas, irmão de Tiago, Tiago menor, cresceu em uma família judaica profundamente religiosa, tinha laços de sangue com ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Judas Tadeu. Ele era primo de Jesus. Ele era primo de Jesus, de primeiro grau. O pai de São Judas Tadeu era irmão de São José. Irmão de São José. A mãe de São Judas Tadeu era prima irmã da mãe de Nossa Senhora. Entende? O grau de parentesco que esse santo tinha e tem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele carregou o nome mais odiado. Ele carregou o nome mais odiado, mas se tornou o santo das causas impossíveis. Olha para quem está do seu lado e fala: eu não sei o que você está carregando, eu não sei o que você já passou, mas assim como Jesus, Deus, transformou a vida de Judas Tadeu, fez da maldição uma bênção, olha para quem está do seu lado e fala assim: toda maldição da sua vida vai se tornar bênção, se você amar, obedecer e seguir o nosso Senhor. Judas Tadeu desenvolveu uma vida espiritual profunda. Olha aqui para mim. Uma característica de São Judas Tadeu é que ele conseguiu desenvolver uma vida espiritual profunda demais. Era um homem de oração, era um homem de silêncio, era um homem sério, era um homem que ouvia muito e meditava muito em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso desenvolveu uma espiritualidade muito forte. Se você ainda não era devoto e você tomar hoje a decisão de ter uma devoção por São Judas Tadeu, saiba, tinha parentesco com Jesus e tinha espiritualidade forte. Não é que ele sentou na, não, eu sou primo de Jesus, eu vou para o céu, Jesus, eu vou, tranquilo aí. Não, ele fez por onde? Entende? Ele fez por onde? Mas diferente de outros que buscava destaque nas sinagogas, ele cultivava uma fé silenciosa. Seu propósito não era brilhar, mas servir. Aqui nós vamos entrando na essência de São Judas. Enquanto os outros queriam aparecer, quantas pessoas estão dentro da igreja só para aparecer? Quantas pessoas se aproximam de alguém santo só para tirar vantagem? Só para elevar o seu nome? Não, esse não era o propósito de São Judas. Ele permanecia no silêncio e não queria nada de holofotes para ele. Ele não precisava aparecer, ele só queria servir. Olha para quem está do seu lado, porque hoje nós vamos meditar na vida de São Judas e dizer: meu irmão, nós também precisamos fazer isso. Olha para essa pessoa e diga assim: quem não vive para servir? Não, vai devagar, você já está falando a segunda parte. Fala para esse irmão: quem não vive para servir, cutuca ele para ver se ele não está de verdade, se ele está vivo, porque está parecendo que está morto. Fala: quem não vive para servir, não serve para viver. São Judas Tadeu viveu para servir, no silêncio e no anonimato. Quando Jesus chamou os 12, Judas Tadeu estava lá. Gente, ele cresceu com Jesus na Galileia, andou com Jesus a vida inteira, participou dos momentos mais importantes da vida de Jesus, e quando Jesus chamou os 12, ele estava lá.
ele aceitou o chamado de Jesus na sua vida. Uma característica forte na vida de São Judas Tadeu chama-se aquilo que nós precisamos: perseverança. Ele andou com Jesus de pequenininho, brincou com Jesus e foi até a morte de Jesus. São Judas mostrou para nós como deve ser a nossa caminhada: perseverante. Não é quando dá, não é quando está bom, não é quando tem jeito, é perseverando, grudado em Jesus. O tempo, chuva, possa cair fogo, canivete, Judas estava lá. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, ele falou: conta comigo. Deve ser bom, né? Você ter uma pessoa assim, decidida. Enquanto os outros apostolavam com palavras, ele apostolava com a presença dele. Enquanto os outros apóstolos usavam da palavra, São Judas estava lá. Ei, às vezes nós não estamos precisando de pessoas que falam muito, nós precisamos de gente que está do nosso lado. Às vezes essa pessoa não vai falar nada, mas ela vai estar do nosso lado, nos momentos mais importantes da nossa vida, os momentos mais importantes da vida de Jesus. Judas Tadeu estava lá, entende? Jesus também quer de nós, não que nós fiquemos falando muito sobre ele, mas que nós possamos estar do lado dele. Enquanto alguns disputavam posições, ele encontrava paz interior no serviço discreto. Ei, as pessoas entram para a igreja e elas se preocupam com posição. Começa a andar um pouquinho, faz uns cursinhos, dá umas rezadinhas, já está preocupado em ter posição. Ei! A posição que eu estou dentro da igreja, eu não escolhi e não me ofereci, Deus me colocou. Quando Deus me colocar numa posição, ninguém vai poder tirar. Judas esperou Jesus pôr ele na posição, ninguém pôde tirar ele de lá. Quando você se colocar à disposição, caminhando no silêncio, servindo, pronto para o que der e vier, Deus vai te dar uma posição. E quando Deus te der uma posição, ninguém vai tirar você dela. Amém? Irmãos, hoje, séculos depois, São Judas Tadeu é invocado como o patrono das causas impossíveis e dos desesperados. Aqui eu quero te falar uma coisa. Por muito tempo ele ficou esquecido, por causa do nome. As pessoas associavam Judas com o infeliz do Iscariote. E a devoção aos outros santos cresceu, aumentou. E muitos séculos atrás, ninguém rezava para São Judas. Ele ficou muito tempo dentro da igreja esquecido. Deus olhando para aquilo, as pessoas que tinham causas impossíveis, alguns se arriscaram, falou: vou pedir para santa que ninguém pede. Eu vou invocar Judas Tadeu. Pá, acontecia. É como se Deus olhasse e falasse: esse aqui eu vou fazer, porque ninguém quer saber do Judas agora. E aí começou a acontecer milagres extraordinários. Sabe aquelas coisas que humanamente não tem explicação, humanamente não pode acontecer, pela poderosa intercessão de São Judas Tadeu, acontecia. Assim como a nossa filha foi curada, e a gente nem retribui a ele, porque na época a gente ainda não tinha essa devoção, hoje nós temos, e eu já tenho um monte de coisa fresquinha para dizer, não vou dizer hoje, que São Judas já intercedeu por mim, mas as pessoas começaram
aquelas pessoas que eram discriminadas, aquelas pessoas que estavam à beira da falência, da morte, recorriam a Judas Tadeu e eram agraciadas e atendidas por ele. Por isso a igreja chegou a um tempo que começou a perceber isso e falou: esse santo aqui é o patrono das causas impossíveis e dos desesperados. Esse, o grande Judas Tadeu, apóstolo de Cristo. E hoje, é impressionante como aquele apóstolo que menos falou se tornou aquele que mais se recorre quando as palavras já não bastam mais. A devoção a Judas Tadeu cresceu demais no meio latino. E hoje ele se tornou um santo muito conhecido dentro da Igreja Católica, especialmente no Brasil. A devoção a São Judas Tadeu é grande no Brasil. Aí eu vou falar uma coisa aqui, os caras vão achar que é por causa de bobeira e tal. Mas você sabe uma das coisas que fez crescer a devoção a São Judas Tadeu? A torcida do Flamengo. 40 milhões de torcedores que abraçaram esse santo como patrono. Ele é o patrono do Flamengo. Interessante como Deus usa coisas que a gente nem imagina. E através, eu lendo, estudando sobre isso, não foi eu que inventei não, estudando sobre isso, um historiador disse: a torcida do Flamengo, pelo menos para esse viu, né, Cássio? Não, esquece isso, quem está no microfone não tem time. Quem está no microfone não tem time. Mas a devoção a São Judas, gente, tomou uma proporção na América Latina nunca antes visto. Lá fora, São Judas até pouco tempo não era conhecido. E essa devoção foi crescendo a tal forma, os milagres foram vindo, a igreja foi comprovando esses milagres, que essa devoção hoje é uma das grandes devoções no meio católico. Pessoas com mais diversos problemas. Todo dia 28, lá em São Paulo, tem um grande santuário, é enorme, o santuário de São Judas Tadeu. Todo dia 28, as pessoas rezam a oração de São Judas Tadeu, as pessoas levam as mais diversas situações terríveis, familiar, doença, pessoas que estavam desenganadas pelos médicos, pessoas que já não conseguiam trabalhar há anos, pessoas que estavam com dívidas impagáveis, e essas pessoas são atendidas pela poderosa intercessão de São Judas Tadeu. Cada testemunho é uma prova da intercessão desse santo, continua viva no meio de nós. Irmão, quantas vezes nós passamos tribulações, sofremos dentro da igreja e não usamos de tudo que a igreja nos oferece? Lembra que eu falei aqui no início? Agora, adianta oferecer muita coisa se a gente não acredita em nada? Nós fomos contaminados por uma teologia protestante que colocou na nossa cabeça que não tem necessidade de pedir para santo. Entende? Está na palavra de Deus e na doutrina católica a comunhão dos santos, a comum união nossa com os santos, que foram pessoas que atingiram um nível de santidade, um nível de intimidade com Deus, que eles podem sim nos ajudar. Foi deixado por Deus essas devoções para que a gente se apegue a elas sim. Quem faz é o santo? É Deus, mas Deus pode fazer pela intercessão do santo. Deus pode adiantar uma graça pela poderosa intercessão dos santos. Agora,
Por que ele? Por que o mais discreto se tornou o mais procurado? Justamente por aquilo que eu disse, por causa do peso do nome que ele carregava. O Iscariote, desculpa dizer, fez o M 3 pontinho e recaiu sobre Judas Tadeu. Quantas coisas na nossa vida nós não participamos e recaiu sobre nós? Na nossa família, tem até heranças hereditárias, espirituais, nós não temos nada a ver com isso, recaiu sobre nós. Agora, qual foi a atitude de Judas? Ele podia muito bem trocar de nome, ele podia muito bem negar a identidade dele. No entanto, o posicionamento, o testemunho dele fez toda a diferença. Olha para quem está do seu lado e fala: não é os rótulos que as pessoas colocaram em você, às vezes até seus pais, não é o que o senhor ouviu das pessoas. Nós damos muito ouvido às pessoas, nós damos muita corda para que as pessoas falam. Judas Tadeu não, ele só deu ouvido a Deus. Porque talvez Judas Tadeu entendeu, presta atenção, que a verdadeira força para continuar não vem do reconhecimento humano, mas da certeza divina. Gente, eu aprendi demais com isso aqui. Nós precisamos demais do reconhecimento humano. Não adianta você falar que não. Infelizmente, Deus quer falar conosco sobre isso. Como nós corremos atrás de reconhecimento humano? Hoje a palavra na Santa Missa dizia que o profeta não é aceito na sua terra. Gente, como eu já sofri por causa disso. Os padres que eu mais gostava, que eu comecei com eles, eram os primeiros a não me chamar para nada. As pessoas que estavam à volta são as primeiras a detonar você, a falar mal de você. Às vezes dentro da sua própria família, você ora para as pessoas são curadas. Você vai orar para alguém da sua família, ele fica ressabiado. Será? Mas o Sérgio? Não é assim? Você começa a andar com Deus, as pessoas olham para você, todo mundo lá fora, às vezes acaba te admirando, por ver sua conduta. A sua família não consegue nem ver que você mudou. E não é que você não mudou não, às vezes você mudou muito, mas eles não conseguem enxergar. Porque nós ficamos muito, gente, preocupados com o reconhecimento humano. Quantas pessoas saíram de um grupo de oração porque acharam que não foram reconhecidas? Gente, nós estamos vivendo esse problema grave. Nós vivemos um imediatismo. A pessoa começa a caminhar com Deus dentro de um grupo de oração, logo ela começa a achar que está boa e que ela tem que fazer um monte de coisa. Ela tem que pregar, ela tem que estar na frente, ela tem que aparecer. E aí, se você não dá essa oportunidade rápida, ela corre para um outro lugar que vai dar. Só que aí tem um problema grave, ela ainda não estava preparada. A mesma pessoa que deu oportunidade para ela é a mesma que viu ela cair e ir embora da presença de Deus. Nós temos que saber esperar no nosso lugar. Deus não precisa tirar você de um lugar para outro para te dar a oportunidade. Ele vai te dar a oportunidade onde você está. Seja fiel aonde você está. Você não precisa sair da igreja católica para Deus abençoar a sua vida, como muito católico, fraco, frouxo, saiu da igreja porque não soube esperar o milagre, não soube esperar a bênção, aí foi no espiritismo, foi na macumba, foi no candomblé e caiu lá dentro dos protestantes. Não soube esperar, não foi fiel aonde Deus o colocou. Seja fiel aonde Deus te colocar, no casamento que Deus te coloca, no trabalho que Deus te coloca, no lugar que Deus te coloca, é lá que Deus vai te abençoar. Foi assim que Judas Tadeu foi abençoado. Mas veja aqui, às vezes Deus escolhe os mais improváveis para realizar os maiores milagres. Mas a história se repete. Pega a palavra de Deus e vê.
Eu estou assistindo uma série, gente, eu vou indicar para vocês. A gente perde muito tempo com bobeira. Mexendo ali no Prime, eu vi uma série sobre Davi. E já passou tanta série, tanto filme, nem todos eu gosto. Falei, eu vou assistir esse negócio aqui. Ultimamente eu tenho dado prioridade só para aquilo que fala de Deus. Depois que eu vou descobrir esse povo de Hollywood aí, o que eles são, tudo satanista, eu vou ficar vendo filme desse povo? Vou ficar admirando esse povo, dando mídia para esse povo? Eu quero buscar aquilo que fala de Deus. Botei a série sobre Davi, meu Jesus. Que série, gente. É a única que está passando no Prime agora, sobre a história de Davi, a casa de Davi. Vocês têm que assistir. Ontem eu chorei em algumas cenas dessa série, porque lá trabalha a coisa assim, de forma detalhada. Gente, Davi era um filho bastardo. Davi, o pai de Davi tinha a sua mulher, com ela ele teve vários filhos, e de repente ele teve um filho com uma mulher, que na cabeça deles era uma mulher qualquer, mas não era, porque ela era uma mulher de Deus. Essa mulher morre, Davi é rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos. Tinha um leão comendo as ovelhas todinha da família. Falaram, manda esse rapaz para lá, não fala não, mas na minha cabeça eu entendi uma coisa. Eu acho que ele estava querendo se ver livre de Davi também. Mandou ele mexer com uma ovelha que o leão está comendo. Só que eles esqueceram que estava mexendo com um cara escolhido por Deus. Não mexe com quem é escolhido por Deus. Davi matou um urso. Davi matou um leão. E quando o rei Saul faz as besteiras e começa a adorar outros deuses, começa a adorar ele mesmo, começa a desobedecer a Deus, Deus fala com Samuel, eu não quero mais esse rei, porque eu já estou de olho em outra pessoa. Essa pessoa me agrada no coração. Samuel vai lá na casa de Jessé, ungir um dos filhos. O pai, é lógico, nem mandou chamar Davi, falou, aquele ali, infeliz ali, não tem nada para ele. Chamou uns grandão, uns bonitão, e Jessé, como todo ser humano, já olhou um bichão forte e já foi louco para ungir. Quando ele meteu a mão e Deus mostrava, falava com ele, quando ele punha a mão na pessoa, Deus falou assim, não, sai fora que não é isso não. Aí Samuel passa para o outro filho, passa para o outro, a ponto de chegar em Jessé e falar, você me enganou, cara. Nenhum dos seus filhos, será que não tem outra pessoa? Ele falou, tem um, mas manda chamar lá Davi. Meu irmão, quando Davi veio, eu chorei. Davi todo ralado, um cara pobre, um cara que os irmãos não chamavam ele de irmão, um cara humilhado, um cara franzino, um cara aos olhos do mundo não tinha nada para oferecer. Foi esse que Deus escolheu para dizer para o mundo que quem faz é Deus, quem escolhe é Deus, e que os homens vê a aparência, mas Deus vê o coração. O coração de Davi era um coração apaixonado por Deus, era um coração fiel a Deus. O coração de Davi era um coração que estava disposto a tudo por Deus, amém? Olha para quem está do seu lado e fala, e o seu coração? O seu coração é como o coração de Davi? Está disposto a tudo? Ou você veio aqui só para ganhar uma bênção? Ou você veio aqui só por causa de uma cura? Ou você veio aqui só por causa de uma porta aberta? Ou você veio aqui só porque você tem medo de alguma coisa acontecer na sua casa, na sua família? Ou você tem um coração apaixonado por Deus, ou não tem relação com Ele, irmão? Foi isso que Judas nos mostrou. Ele era improvável também. Então veja bem, os improváveis, Deus escolhe para realizar os maiores milagres. E o que carrega um nome difícil, pode ser na verdade o começo de uma história extraordinária de superação e graça. Viu, irmão? Quem carrega uma história difícil, e eu conheço a sua história,
E eu sei da sua história. Você tem perseverado. Eu acho que muitas vezes você olha para trás e dá vontade de desistir. E de pensar como o mundo olha para você e fala assim, daqui não sai mais nada. As próprias pessoas que você ama falam, não, já decepcionou tanto, já fez, não tem mais jeito. Deus confia no você, meu irmão. E de uma história difícil e improvável, eu profetizo na sua vida, que grandes milagres vão acontecer. Por causa da sua fidelidade, por causa da sua perseverança, por causa do seu coração, que tem se apaixonado por Deus. E eu estou falando para ele, mas isso é para cada um de nós. Olhar para a nossa vida e ver que muitas vezes eu era muito improvável. E Deus me escolheu, dentro de toda a minha miséria, para fazer grandes milagres. Para eu poder olhar e falar, foi Ele. Porque eu me conheço, de mim não sairia nada. É Ele que faz. Presta atenção, porque agora eu quero fazer um comparativo de Judas Iscariote com Judas Tadeu, para nós trazer para a nossa vida. Presta atenção aqui. 2 homens, um mesmo nome, destinos opostos. Durante 3 anos, Judas Iscariote e Judas Tadeu caminhou ao lado de quem? Servindo Jesus. Comeram na mesma mesa. Quantos filhos saiu da mesma barriga? Um foi para o presídio, o outro foi ser padre. Comeram na mesma mesa, dormiram sob as mesmas estrelas, ouviram as mesmas parábolas que Jesus contou para nós na palavra. Judas Tadeu e Judas Iscariote ouviram. Os mesmos milagres que Jesus fez na presença deles, todos 2 viram. Mas enquanto um conspirava, diante de tudo que Jesus fez, Judas Iscariotes conspirava contra Jesus. Irmão, a gente acha isso o fim da picada, sim ou não? Quem acha isso um absurdo? O que Judas fez? E eu pergunto para vocês, e as conspirações que nós fazemos? Quantas vezes eu e você, na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nós conspiramos contra Deus? A mesma pessoa que viveu junto, um conspira. Vamos ver o que o outro fazia? Enquanto Judas Iscariotes conspirava, o outro contemplava. Olha para quem está do seu lado e fala, vamos deixar de conspirar e vamos começar a contemplar. Olha para a pessoa e fala, irmão. Fala, meu amigo, sacode ele, para de conspirar e começa a contemplar a face de Deus, irmão. Enquanto um calculava o preço da traição, 30 moedas, o outro meditava sobre o valor da fidelidade. Ei, qual o valor de uma fidelidade? Eu me decidi, gente. Estava falando para minha esposa essa semana, depois de 30 anos, eu achei que eu já estava num processo de conversão. Essa semana eu cheguei para ela e falei, meu amor, eu descobri uma coisa, eu estou começando a converter agora. Agora. Se alguém olhar e me comparar com um monte de gente, vai me colocar lá em cima, bobo dele, porque depois de 30 anos, pagando preço, abrindo mão de muita coisa, agora que eu estou percebendo, que eu estou começando a entender um pouco da palavra, que eu estou começando a viver um pouquinho da fidelidade que Deus espera de mim, meu irmão. É isso que muito católico não entende. Nós estamos só no início. Nós precisamos avançar muito mais. Enquanto um conspirava, o outro contemplava. É totalmente diferente. Olha só. Alguém aqui já viu falar sobre Betânia? Sim? Conhece a história?
Lá em Betânia tinha 3 pessoas que Jesus tinha amizade com elas: Lázaro, Marta e Maria. Jesus gostava de ir lá. Imagina esse povo, gente, ser amigo de Jesus ao ponto de Jesus ir lá, trocar ideia, sentar, rir. Nossa Senhora, esse povo era diferente. Eles atraíam a amizade de Jesus. Será que a nossa casa consegue atrair a amizade de Jesus ao ponto de ele sentar na mesa, sorrir com a gente? Lá tinha alguma coisa diferente para atrair Jesus. E Jesus gostava de ir em Betânia. E numa dessas idas a Betânia, ele levou 2 pessoas com ele: Judas Tadeu e Judas Iscariote. E essa experiência vai mostrar para nós a visão de pessoas de dentro da igreja, do mesmo grupo, da mesma igreja, mas com visões diferentes. Que visão que você tem? Quando Jesus chegou lá, Maria já correu para os pés de Jesus. E ela derramou um perfume caríssimo, uma essência de alabastro. E ela enxugava os pés de Jesus com o cabelo e derramava mais e mais. E ela derramou na cabeça de Jesus, ela perfumou Jesus. Os 2 Judas de longe vendo aquilo. O Iscariote olhava para aquilo, ele mexia com dinheiro. Cuidado que esse povo mexe com dinheiro. Mas não estou nada contra os contadores, não. Tem contador bom, tem tesoureiro bom, né? Mas ele era tesoureiro, preocupado. Não é que é o problema de mexer com uma coisa, é o foco que você dá daquilo, tirando Deus daquilo. Ele olhava para as coisas com a visão dele. Judas olhou e dentro dele ele dizia: que absurdo, um perfume tão caro. Ele chegou a falar isso depois. Um perfume tão caro sendo gasto, derramando tudo desse tanto. Com esse dinheiro aí nós podíamos angariar tanta coisa aqui para a nossa causa, para o nosso partido. O cara tinha visão política. Olha a maldição desse negócio. O Judas Tadeu olhava para ela e falava: realmente, o amor por alguém não tem preço. Quando se ama alguém, se faz o melhor. Derrama aquilo que é de mais valor. Eu decidi não dar tanto dinheiro para a igreja, pagar o dízimo, fazer umas coisinhas ali, mas eu decidi dar uma coisa para a igreja que tem muito mais valor do que dinheiro: a minha vida. E daqui para frente vai ser assim. Não bastasse dar a minha, agora eu já estou trazendo essa mulher para dar a dela também. Ela decidiu, porque só é cada um que toma a decisão. O que você quer dar para Deus? Ou será que você é o Judas Tadeu, o traidor, que acha que está dando demais? Quantos Judas Tadeu tem na nossa vida? Você vai para a igreja e eles ficam lá de novo. Você vai para a igreja, mais uma vez, que exagero, não precisa desse tanto. Judas Tadeu, meu irmão. Aliás, Judas Iscariote. É tanto Judas que vai na cabeça da gente. Imagina o povo, coitado do Tadeu, hein? Oh, meu Deus, que nominho terrível, hominho sem vergonha também, meu Deus do céu. Olha o que um sem vergonha faz. Sabe aquela pessoa da nossa família que suja o nome da família? Oh, esse cariote, velho. Entende isso? Então, a visão de 2 pessoas que andou e viu os milagres, mas totalmente diferente uma da outra. Quer ver outra história? Os 2 estavam em Betânia, mas os 2 também estavam na multiplicação dos pães. Quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, estava lá Judas Tadeu e Judas Iscariote. Quer ver a visão de novo? Os Iscariotes distribuía os pães para as pessoas, fazendo um merchandising. Então beleza, né? Ajuda nós e tal, conquistando as pessoas com pão. Porque na visão dele, aquilo era como se fosse um partido que precisava tirar vantagem de alguma coisa. Judas Tadeu
distribuir os pães sem pretensão nenhuma, olhando para a grandiosidade do milagre que Deus fez. O povo na igreja parou de ver a grandiosidade dos milagres de Deus. Judas Tadeu conseguiu perceber o tamanho, a grandiosidade, não do partido. Cuidado com esse povo que fala que dá o pão para todo mundo, viu? Tem muita gente que usa igualdade, né? Como se isso fosse, vamos aqui, ó, dividir. É uma divisão meio louca, porque assim, tudo para mim e um pouquinho só para vocês, viu? Eu não estou querendo falar nada, mas eu estou trazendo a verdade que a doutrina católica prega. Cuidado com essas coisas, viu? O Iscariotes era desse partido, ele era dessa ideologia. Traidor, sem vergonha, mau caráter, mas eu não estou querendo dizer nada para ninguém. Cada um faz suas ideias. Aliás, eu nem partido não tenho mais, viu, gente? Graças a Deus. Vamos finalizar? Nossa, tinha tanta coisa boa aqui ainda. Fique de pé, gente. Feche seus olhos.